Você sabe que ontem a gente estava aqui no ar, no Bora Brasil, né? Ontem à tarde, e, Felipe, choveram mensagens de ouvintes reclamando dos locais de prova que foram escolhidos para o Enem desse ano, né? Muita gente falando de distâncias absurdas, de 20, 30, até 50 quilômetros de distância do próprio endereço. Não é minutos, olha que não? doideira. É quilômetros? É quilômetro mesmo, né? A pessoa foi lá, colocou no aplicativo e viu que a distância estava muito grande. E a gente foi atrás do INEP, que é o responsável, né, pela aplicação dessa prova, e o Instituto confirmou que vai analisar os locais de prova dos estudantes que estão inscritos nesse ano, depois de diversas reclamações que foram encaminhadas para eles. Uma delas chegou para a gente aqui por meio do Hilton, a filha dele, né, do Hilton Lungov, mora na zona leste de São Paulo com ele. Ela está entre os quase 4 milhões de inscritos no Enem desse ano. E além da preocupação agora em ir bem na prova, tem outra. Como é que vai fazer para chegar lá? Mandaram a menina no extremo da zona leste, a 23 quilômetros da nossa residência. Eu achei isso um absurdo. Como é que a gente vai fazer para mandar a menina para lá? De ônibus, como o pessoal lá também da sala dela também. Uma foi para Liberdade, tudo longe. É muito longe, né? E aí tem casos ainda mais absurdos, como o do Fábio, que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes e mora no Horto Florestal, que é extremo zona norte de São Paulo. O filho dele vai fazer prova no extremo da zona sul. Meus filhos e mais pelo menos 10 colegas deles foram jogados do Horto Florestal para fazer a prova para lá da Cidade Dutra, 40 quilômetros de distância de casa. Então, entre o deslocamento ida e volta, 80 quilômetros por dia para fazer uma prova. 80 quilômetros ida e volta, 2 dias de prova. Vai ser no dia da Fórmula 1? Vai bater ainda, inclusive, com o caminho que ele vai ter que fazer no dia da Fórmula 1. E lá, então ele sai da região da Cantareira ali. E vai até o Grajaú. Interlagos. Até Interlagos, depois, né, de Interlagos. E no dia da Fórmula 1. O Fábio também é um outro caso que a gente tem aqui. Aliás, o Fábio não, o Baldi é um outro caso que a gente tem aqui. Ele mora em Santana e disse que o caminho da casa dele até o local de prova da filha vai dar 50 quilômetros. Minha filha vai fazer um exame a 54 quilômetros de casa. Eu moro na Zona Norte, na região de Santana, e marcaram o exame para ela em Santo Amaro. Uma incompetência dessa grandeza. E se a pessoa não tem como se locomover? Bom, então 50 quilômetros para ir e para voltar, 100 quilômetros por dia de prova. Mais do que uma ida para a Baixada Santista, por exemplo, né? É o que o nosso ouvinte vai ter que percorrer. Quem escolhe os locais de prova é uma empresa contratada pelo INEP. O INEP é um instituto dentro do MEC, do Ministério da Educação, que é responsável pela prova. E aí o INEP contrata uma empresa para organizar essa parte logística. E a empresa vencedora do edital desse ano se chama Sebrasp. A gente questionou o INEP a respeito disso, do porquê desses locais de prova serem tão distantes. E o que o Ministério da Educação, por meio do INEP, nos respondeu é que eles estão analisando os endereços definidos pela instituição vencedora da licitação e que vai adotar medidas para que todos os participantes façam as provas de acordo com as previsões estabelecidas na regulamentação do exame. Não foi informado, no entanto, se dá tempo de trocar os locais de prova, porque o Enem está aí, está chegando, 5 e 12 de novembro. Então, daqui a uma semana e meia tem a primeira prova e aí na semana seguinte o segundo dia de prova do Enem. A gente está aqui conversando com o pessoal do INEP para ver se alguma coisa pode mudar a essa altura do campeonato, mas a gente está falando de uma prova que movimenta muito o país, repito, 3 milhões e 900 mil alunos inscritos em todo o Brasil. Essa Sebrasp, eu acabei de procurar aqui, é uma empresa de Brasília, então talvez ela não conheça aqui a cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem 13 milhões de habitantes e uma região metropolitana de 20 milhões de habitantes e que para você sair da Zona Leste e vir para a Zona Sul, às vezes demora mais do que para você ir para o interior. Então, você sai às vezes eu vou fazer jogo lá no estádio do Corinthians, sai aqui do Morumbi,
4 da tarde, eu chego lá 6h30 da noite, 2h30 de carro. Então, e esse é um problema que está acontecendo em São Paulo. Por coincidência aqui a gente está com mais ouvintes de São Paulo, mas está ocorrendo em todo o país. Tem um caso do Rio de Janeiro de uma estudante que foi colocada a 200 quilômetros da casa dela. Ela mora numa cidade e foi enviada para outra, sendo que na cidade dela tem estrutura para realizar a prova, né? Esse deslocamento maior pode acontecer no caso de uma pessoa que mora numa cidade onde não tem uma universidade, não tem um local adequado para que a prova seja realizada, aí o deslocamento é maior. Mas pelo que a gente está vendo, esse não é um problema só de São Paulo, está acontecendo no país todo, não está concentrado só numa região, e a gente vai seguir acompanhando aqui com o Ministério da Educação que solução que será dada para mais um problema, mais um ano com dificuldades para os alunos que vão prestar o Enem.